Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Câmara começa agora com os seguintes destaques. Continua suspenso o serviço de estacionamento rotativo em Balneário Camboriú. Novos vereadores mirim são empossados em sessão solene. Proposta de revitalização do calçadão da Avenida Central será apresentada ao Ministério Público na quarta-feira. E tem ainda uma reportagem especial sobre a revisão do plano diretor de Balneário Camboriú. Fique com a gente, o Jornal da Câmara já está no ar. Na sessão de terça-feira passada foi aprovado um projeto de lei que prevê a abertura de crédito adicional ao orçamento da Fundação Municipal de Esportes, ou seja, serão destinados à entidade R$ 126 mil para a realização de eventos esportivos. O projeto foi enviado para a sanção do prefeito Edson Renato Dias. Também foram encaminhados 16 requerimentos e 7 indicações ao Executivo. Já na sessão de quarta-feira foram aprovados 5 projetos. Um deles institui a taxa de preservação de serviços ambientais no município. E os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Na sessão, também foram encaminhados ao Executivo 6 requerimentos e 2 indicações. E continua suspenso o contrato com a Dom Parque, empresa que administra o estacionamento rotativo de Balneário Camboriú. Os detalhes você confere agora na reportagem de Gabriele Ravasco. Por enquanto, ninguém precisa mais pagar para estacionar nas vagas da Zona Azul. Desde a semana passada, por meio de decreto, o prefeito determinou a suspensão do contrato com a empresa Dom Parking, que administra o serviço de estacionamento rotativo. A empresa deixou de efetuar o pagamento das suas parcelas quanto à exploração da vaga, né? Cada vaga tem um valor de R$ 31,16 que a empresa deve passar ao município. E ela não via pagando, né? A gente esperava uma resposta diferente da que foi dada, então o prefeito, não contente com essa resposta, determinou a suspensão. Não há o pagamento, não tem por que a empresa ficar explorando o serviço. De acordo com o secretário de Compras, o valor em atraso das vagas que a empresa precisa repassar à prefeitura é de R$ 600 mil. Além de suspender o serviço por tempo indeterminado, a prefeitura abriu um procedimento administrativo e pode romper o contrato com a empresa. A Procuradoria Jurídica do município estuda como será feito o ressarcimento dos motoristas que já compraram créditos para o estacionamento, caso o contrato seja desfeito. Olha, eu até então estava achando muito bom. Até inclusive ontem eu falei com meu irmão referente a isso, porque você não precisa estar indo atrás da pessoa, você compra já antecipado e coloca ali e esquece de estar. Eu acho uma boa. De ter isso daí. Agora, se retiraram, fica difícil daí. Fica mais difícil achar vaga? Difícil, exatamente. Tem que suspender, né? Se não tá passando dinheiro, os caras estão só metendo a mão, Daí é problema, né? Tem que pagar, né? Se não pagar, tem que se fazer o contrato mesmo. No mês passado, uma audiência pública foi feita na Câmara de Vereadores para conversar com os moradores que estavam descontentes com o serviço. Eu estou insatisfeita com o estacionamento rotativo, até porque muitas vezes eu vou na residência de amigos meus e mesmo assim é cobrado, né, essa taxa. Não acho justo, né, até porque não tem um motivo específico por ser residência. E também aconteceu algumas vezes de eu colocar crédito e simplesmente o crédito vai e eu não estacionei nem nada, fica uma coisa sem saber e sem eu poder recorrer. A audiência foi proposta pelo vereador Leonardo Piruca, do Partido Progressista, que chegou a ingressar com uma ação popular com a intenção de levar as reclamações à justiça. Nós entramos em contato com a Dom Parking, mas a empresa não quis comentar o assunto. E a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, do PT, solicita informações ao Executivo sobre o serviço de transporte escolar e de turismo que são realizados por vans em Balneário Camboriú. A parlamentar recebeu algumas denúncias sobre o serviço e, por isso, está cobrando uma resposta da Prefeitura. Há vans que fazem, no período de escola, o transporte escolar e depois essas mesmas vans fazem o transporte turístico. Qual o principal problema nisso? É de que muitas vezes elas ainda continuam caracterizadas como escolares e estão aí fazendo de forma
a gente acredita muitas vezes sem autorização do poder público para esse serviço, e donos de vans, tanto escolares como aqueles que têm o trabalho especificamente para turismo, acabam se queixando dos preços que são executados, pela qualidade do serviço, e quem o ano todo tem um alvará para trabalhar com turismo acaba sendo prejudicado. Então nós queremos saber quantos alvarás tem, quantas autorizações para turismo, para vans escolares, quais são essas condições e, essencialmente, também sobre a estrutura de fiscalização de ônibus e vans de outros municípios que venham operar aqui. Desde ontem, as passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras em todo o estado. O reajuste de 9,32% foi aprovado pelo Departamento de Transportes e Terminais, o DETER. A decisão é válida para as linhas urbanas e rodoviárias. A tarifa de Balneário Camboriú para Itajaí, por exemplo, passou de R$ 3,60 para R$ 3,70. O usuário que precisar ir de Balneário para Itapema vai pagar R$ 4,40. Já para Porto Belo, a passagem está custando R$ 5,50. Os valores variam conforme a distância percorrida. E para manter a cidade sempre limpa e pronta para receber turistas em qualquer época do ano, a Secretaria de Obras de Balneário Camboriú precisa fazer reparos constantemente. Veja na reportagem. Só na semana passada, 300 bancos e 300 lixeiras passaram por pintura e consertos. Mas estes reparos precisaram ser feitos porque foram danificados com o tempo e com o uso, e não por ação de vândalos, como acontece em outras regiões. Na verdade são esses andarilhos que ficam aí, mas não é muita coisa não. Na verdade é o tempo que traz mais problemas para nós. Aqui na praia sempre teve problemas. Inclusive os quiosques aí tem que estar sempre reformando, porque é que a maresia estraga mesmo. Além dos bancos e lixeiras, a equipe da Secretaria de Obras também realizou melhorias em calçadas, fez a revitalização de canteiros e trocou a iluminação. Tem uma equipe que faz pequenas reformas diariamente. Tem algum problema, a equipe está à disposição para fazer isso aí. E o Grupo BC Lixo Zero realiza no próximo mês o primeiro Fórum Municipal Lixo Zero de Balneário Camboriú. O evento vai ser realizado no dia 25 de julho no plenário da Câmara de Vereadores. A nossa equipe conversou sobre o assunto com o engenheiro ambiental Fábio Vacari de Carvalho. Veja. Então a gente está trazendo essa discussão já há um bom tempo sobre o planejamento da gestão do lixo, né? E o nosso grupo vem para potencializar esse gerenciamento, né? E quiçá se tornar um projeto, uma cidade lixo zero em breve, né? Então o encontro vai ser dividido em 7 eixos principais, né? O cenário local, a educação, a redução e reuso, a compostagem, a reciclagem, o rejeito e o envolvimento local e políticas públicas. Ações de prevenção e combate às drogas são intensificadas em Balneário Camboriú. A iniciativa é do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas, celebrado no último domingo. Uma das ações de prevenção e combate às drogas foi realizada na semana passada em vários bairros da cidade, como o Vila Real e o Yacht Clube. Participaram da ação profissionais que atuam no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, agentes da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. As equipes percorreram vários estabelecimentos para colar cartazes e falar sobre a importância de se cumprir a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Além disso, os proprietários dos estabelecimentos também receberam orientações. Este trabalho é realizado durante o ano todo, inclusive com palestras em empresas e visitas em escolas. Servidores do Legislativo e estudantes que frequentam a UDESC também participaram da ação realizada pelo Comad. E já estão abertas as inscrições para os grupos interessados em participar da 18ª edição do Encontro de Amigos de Balneário Camboriú. A festa, que acontecerá no dia 30 de julho, das 10 da manhã às 5 da tarde, entre a Rua 2500 e a Praça Almirante Tamandaré, é um dos eventos promovidos pela Secretaria de Turismo durante o mês de aniversário da cidade. Mais informações pelo telefone 3367-8122. E confira agora algumas das proposições dos parlamentares como indicações e requerimentos no Giro pelo Legislativo.
O vereador Nilson Probst, do PMDB, sugere ao Executivo a concessão de uso temporário de uma área localizada entre a Faculdade Avantes e o Fórum de Balneário Camboriú para as atividades do Grupo Escoteiro Sussuarana e abrigo de um container para guardar utensílios dos profissionais e das crianças. Já a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, do PT, solicita informações ao Executivo sobre o transporte escolar expedido pelo município e o transporte de vans turísticas na cidade. E o vereador Roberto Souza Júnior, do PMDB, solicita informações ao prefeito sobre o motivo de as obras de implantação do sistema de esgoto e abastecimento de água das praias agrestes ainda não terem sido realizadas. Além disso, o parlamentar solicita informações sobre o valor gasto na última reforma do calçadão da Praia Central, em Balneário Camboriú. E veja, depois do intervalo, novos vereadores mirins são empossados em sessão solene aqui na Câmara. E tem ainda uma reportagem especial sobre a revisão do plano diretor de Balneário Camboriú, que tramita aqui no Legislativo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara volta em instantes. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal entre você e o Legislativo. Minha casa, tinha policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. O calçadão da Avenida Central, em Balneário Camboriú, será revitalizado. Esta é a proposta que deverá ser apresentada na quarta-feira em uma reunião com o Ministério Público. A vereadora Marisa Zanoni Fernandes, do PT, que atua junto à Associação dos Comerciantes do Calçadão, explicou como deverá ficar o local com as mudanças. O calçadão terá praças de alimentação coletiva, não será mais espaços individualizados com cadeiras e mesas na frente de bares e restaurantes, e vai ter um equipamento de cadeiras, mesas padronizados, organizados pelo setor público e administrado pela associação. Essa é a proposta que será levada, aí já acertada entre as duas partes, para a promotoria pública, para a gente efetivar daí, de fato, a parceria entre a associação e o poder público. E atenção, jovens que completam 18 anos agora em 2016. O prazo para o alistamento militar termina na próxima quinta-feira, dia 30. Jovens que nasceram no ano de 1998 precisam se alistar. Em Balneário Camboriú, a Junta Militar fica na rua 916, número 645, na Casa da Cidadania. É importante lembrar que o procedimento é obrigatório e quem perder o prazo terá que pagar multa para regularizar a situação, além de ter problemas para emitir documentos como passaporte ou participar de concursos públicos. E a segunda-feira foi de tempo aberto aqui no litoral. Será que o tempo vai continuar assim, Mari? Quem sabe, né? Vamos conferir então os detalhes na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 graus e a máxima de 24. Na quarta-feira, o dia também é de sol entre nuvens e a chance de nevoeiros isolados. Os termômetros podem registrar a mínima de 13 graus e a máxima de 25. Já na quinta-feira tem predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens e possibilidades de nevoeiros isolados. As temperaturas ficam entre a máxima de 25 graus e a mínima de 13.
E na sexta-feira o sol continua aparecendo entre algumas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 e a máxima de 26 graus. Você sabe o que é um plano diretor? Em breve, a Câmara de Balneário Camboriú vai votar o projeto de lei com a revisão do documento, um trabalho que iniciou no ano de 2013. Nós preparamos uma reportagem especial com as principais mudanças e os temas discutidos. Veja. Mais avenidas, mais ciclovias, mais árvores, transporte público de qualidade, espaços para lazer, saúde, segurança, educação, são tantos temas, mas como organizar a cidade de forma harmoniosa? Balneário Camboriú está prestes a ganhar uma nova versão do Plano Diretor. O documento vai estabelecer as prioridades de investimento e as obras necessárias para que a cidade cresça de forma organizada, inovadora e sustentável. O Plano Diretor é o que regula o território intra-urbano de uma cidade. Ainda que se tenha já algumas conquistas no sentido de um planejamento urbano com esse Plano Diretor, em níveis do urbano, é um termo novo, e ao mesmo tempo já é uma necessidade também de se fazer planos diretores em escalas regionais, justamente por uma lógica ambiental. A conquista, por exemplo, dos comitês de bacias hídricas é justamente porque mostra a necessidade que eu tenho que ter esse planejamento ao longo desse rio e que ele não pode estar delimitado política e administrativamente só numa cidade. Ele tem que ser pensado de forma conjunta. A primeira lei que tratou sobre o assunto é do ano de 1970, que instituiu o Plano de Urbanização. Outra lei foi apresentada em 2006, esta instituindo o Plano Diretor. O tempo passou, outras vozes nasceram, alguns sotaques chegaram e uma nova proposta começou a ser discutida. As primeiras articulações e estudos para a revisão do documento começaram em abril de 2013, quando a Prefeitura de Balneário Camboriú realizou uma audiência pública na Câmara de Vereadores com representantes da sociedade civil e do poder público. A partir daquela data, foi criado o Colégio de Delegados. De lá para cá foram vários encontros, reuniões, audiências públicas, sugestões e um projeto de lei foi elaborado pelo Poder Executivo e protocolado aqui na Câmara Municipal. Os vereadores estão analisando a proposta que em breve será votada. Mas quais são as principais mudanças e os impactos na vida dos moradores e dos turistas que visitam a nossa cidade? Com essa revisão, ela na verdade se aprofundou em alguns assuntos que hoje estão mais em voga nesse cenário todo quando se trata de questão urbanística de cidade. Nós nos aprofundamos na questão da sustentabilidade, fizemos uma discussão em relação aos estudos de impacto de vizinhança de forma mais aprofundada, especificamente na questão da regulamentação desses estudos de impacto de vizinhança e que era uma deficiência que o nosso plano diretor não previa. Houve uma discussão aprofundada em relação à IPTU verde, a outras alternativas de recursos para que o município conseguisse, através das contrapartidas sociais daqueles empreendimentos que eram construídos no município, que efetivamente esse recurso tivesse um retorno para a comunidade. A questão da malha cicloviária, onde a gente previu uma quilometragem maior do que existia, discutimos a implantação de novas vias públicas com elevados, com os viadutos, retiramos de discussão algumas vias de que hoje não eram mais interessantes e determinadas intervenções que antes estavam previstas no sistema viário do município. Enfim, esses avanços e esse debate mais aprofundado é o que aconteceu. Para o presidente da Câmara de Vereadores, o projeto é um dos mais importantes que tramita este ano na Casa Legislativa. Quando fala-se em plano diretor, muitas pessoas pensam que plano diretor é só construção civil. Plano diretor discute todas as áreas. Meio ambiente, educação, saúde, segurança, enfim, todas as áreas inerentes ao município. Então, eu acredito sim, afirmo, que é o projeto mais importante que será discutido nesta casa durante esse ano. Em breve, outro assunto estará em pauta na Câmara Municipal. É o Código de Obras e Posturas que vai definir a fiscalização e o controle dos projetos de obras realizadas dentro do município. Primeiro, nós fizemos a revisão da Lei 2686 de 2006, que é o plano diretor em si. Revisamos a Lei Municipal 2794 de 2008, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. E revisamos também o Código de Obras e Posturas do município, que era uma lei bem antiga, de 1970, e teve uma comissão designada
designada para esse fim, eleita pelo Colégio de Delegados e que fez esse trabalho de revisão geral dessa legislação. A construção civil mostrou sua potencialidade, a natureza, suas belezas, o turismo, sua matriz econômica. A população cresceu, a cidade se desenvolveu de forma ágil nos últimos anos e agora define quais os seus limites e até onde pode crescer. O Colégio de Delegados entendeu que precisamos sim diminuir o adensamento populacional do nosso município, mantendo uma qualidade de vida para futuras gerações, que tivesse realmente uma cidade com novas matrizes econômicas, voltadas pela questão do turismo, que é o nosso principal mote, onde a gente precisa realmente resguardar as nossas belezas naturais para que a gente tenha uma sociedade mais organizada, uma cidade organizada e economicamente ativa e com o potencial que Balneário Camboriú tem hoje. Vereadores mirins tomam posse na Câmara. Durante um ano, os 13 jovens que foram eleitos vão poder atuar como parlamentares na 12ª legislatura do projeto Câmara Mirim. Com o plenário lotado, os 13 novos vereadores mirins eleitos nas escolas tomaram posse na última sexta-feira. Eu sempre tive influência dos meus avós na questão de política e do meu tio, então como eu sempre tive grande influência, as pessoas sempre falaram que eu tive um ato de liderança, acabei gostando e tive a oportunidade de vir, então acabei me elegendo. Para ajudar a população, para fazer melhorias, tentar ajudar a dar o máximo aqui na Câmara, né? Para trazer melhorias para a cidade, divulgar minhas ideias, sim, para assim continuar crescendo a cidade, o nível da cidade. E você espera então que esse ano seja bem produtivo? Sim, o mais produtivo possível, contribuir com estudo e com ideias. Também na solenidade de posse foram eleitos os membros da mesa diretora. A Kaline de Carvalho Brasil, da Escola Energia, foi eleita presidente. A Eduarda Flores da Silva, do SEM Dona Lili, se tornou vice-presidente. Já o primeiro secretário é o Sandro Rogério Pereira Júnior, da Escola Vereador Santa. E o segundo secretário é o Rickson dos Santos Souza, da Escola João Goulart. Na verdade, são crianças, jovens que são alunos da rede escolar de Balneário Camboriú, que participam como se vereadores fossem. Eles fazem os projetos, enfim, eles têm o mesmo papel de um vereador. Então, isso faz com que as crianças já interajam junto à Câmara de Vereadores e possam, dentro das suas escolas, dizer como é que funciona a Câmara de Vereadores, como é que deve ser, e para que futuramente elas possam participar efetivamente da vida pública. A ideia do programa Câmara Mirim é promover a inserção dos jovens nas ações sociais e educativas, para que eles conheçam melhor e, desde pequenos, participem e se interessem pelo processo da política. Aqui a gente ensina também para eles qual a diferença do legislativo, executivo e judiciário, o que cada um deles faz, na verdade, né? Às vezes até a gente confunde um pouquinho o que cada um faz, então a gente passa para eles e eles podem estar levando para as escolas, para os alunos, para os coleguinhas, como funciona e como que é trabalhar como vereador. Jorge foi vereador mirim durante a legislatura de 2013 a 2014. Neste período, conseguiu aprovar vários projetos, como a presença da Guarda Municipal nas entradas e saídas das escolas. Ele aproveitou bem o período e deixou um recado para os parlamentares mirins que assumiram agora. Bom, primeira coisa é pular de cabeça, é aproveitar esse momento, né, que é um momento único. Eu, no ano de 2013, quando entrei, provavelmente tive a mesma sensação que eles estão tendo hoje, que é aquele friozinho na barriga, aquela sensação do novo. E é pular de cabeça, é aproveitar esse momento e com certeza lutar por uma Balneário melhor. E na sessão de quarta-feira passada foram entregues 2 moções de congratulações na Câmara. Confira quem foram os homenageados. As homenagens foram propostas pelo vereador Arlindo Cruz, do PMDB, ao time de futebol Balneário Camboriú Sênior, pela comemoração dos 25 anos do grupo, e a José Henrique Moraes Rosa, pelos relevantes serviços prestados na Secretaria de Obras de Balneário Camboriú. Quero agradecer ao Arlindo pela lembrança, pela homenagem e a todos os vereadores que reconheceram pelo nosso trabalho prestado a este município.
E no domingo acontece a final do Festival da Canção de Balneário Camboriú. Os detalhes desse e de outros eventos agora na Agenda Cultural. Olá, boa noite. Nesta semana começa a sexta edição do Festival da Canção de Balneário Camboriú. As eliminatórias acontecem nesta terça, quarta e quinta, sempre às 7 da noite. Com um total de 89 inscritos, o festival promete ser disputadíssimo e com muita música de qualidade. A grande final ocorre no domingo, dia 3 de julho. Todas as apresentações vão acontecer no Teatro Municipal e a entrada é franca. E a Fundação Cultural de Balneário Camboriú apresenta o concurso Novas Vozes da Poesia. O concurso está aberto a todos os moradores da cidade e não há restrição de estilo ou idade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 20 de agosto por meio do site novasvozesdapoesia.com.br. E no sábado tem lançamento do CD Sonhei, do cantor Alan Coutinho. O show acontece no Teatro Municipal a partir das 8 da noite e a entrada é franca. Essas foram as atrações da Agenda Cultural de hoje. Aproveite e tenha uma boa noite. Em breve, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que trabalha a prevenção ao suicídio, vai contar com mais uma ferramenta para atender as pessoas que buscam apoio emocional. O CVV foi uma das 10 entidades selecionadas no concurso promovido pelo Google, que premiou no mês passado 4 entidades do país com R$1,5 milhão para serem aplicados em ideias que utilizam a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. A entidade concorreu com um projeto desenvolvido por um voluntário do posto CVV Balneário Camboriú. A ideia foi criar um aplicativo que poderá facilitar o atendimento dos voluntários em qualquer lugar que estejam. E com isso, diminuir a fila de espera daqueles que procuram o CVV. Mas, apesar de não ter sido um dos vencedores do concurso, o CVV possui uma das 10 melhores ideias e, por isso, recebeu um prêmio de R$650 mil, que vão ser utilizados para a criação do aplicativo. E esse valor vai ser usado para implantar esse aplicativo. É um aplicativo que vai dar mobilidade, vai dar mobilidade a quem precisar de atendimento. A pessoa vai pelo smartphone, se a pessoa vai ter oportunidade de fazer imagem de texto ou de voz. E aí, se o voluntário estiver disponibilidade, ele atende. Se não, esse próprio aplicativo ele vai fazer um transbordo para um outro voluntário ou para um outro programa do CVV. E por hoje é só. Outras informações você confere no portal do Legislativo na internet. Boa noite. Uma ótima noite para você.